Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Daniel Simões, CEO do Projeto ACBR. Estou aqui com dois feras aqui do C6 Bank, Paygol, Rodrigão, né, que é patrimônio do Paygol e C6, né, tá mais de 20 anos, né, ele falou que tá lá. E o Mac também, que está assumindo aqui um canal muito importante, né, que a gente tem muita sinergia junto com eles aqui da Paygol e também da C6 Pay, né. Então sejam muito bem-vindos aqui ao canal da CBR, né? Obrigado aí pelo tempo de vocês, por estarem aqui. Ia pedir primeiro para vocês se apresentarem, começando com o Mac, né? Como é que vocês chegaram aí nessa posição, meio de pagamentos, no banco, né? O Rodrigão, como falou, aqui está desde o começo, né? Mas o Mac. Desde quando você veio do C6 e hoje está atuando um pouco mais com o Paygol, como que é? Fique à vontade para se apresentar, falar da carreira de vocês e para a audiência conhecer um pouco mais vocês. Boa. Em primeiro lugar, muito obrigado. É um prazer estar aqui podendo conversar um pouquinho com vocês. Me apresentando, eu sou o Fernando Mac, sou responsável ali, sou head de produtos no C6. Cuido tanto dos produtos de adquirência quanto do canal de relacionamento com parceiros, com software houses e com ERPs, né? Bastante coisa. E minha trajetória, ela é uma trajetória de banco. Estou há mais de 20 anos no mercado financeiro, né? Então, comecei nos bancos incumbentes e vim pela Paygol. Então, no banco eu entrei primeiro na Paygol 6 anos e meio, mais ou menos, atrás. E estou aqui até hoje, passei por várias áreas do banco, mas sempre olhando aqui a vertical de produtos. E acho que a Paygol é por onde eu comecei no banco e é um prazer poder estar liderando hoje esses canais de relacionamento com parceiros. Legal, bacana. Olá. Rodrigão? Prazer, obrigado pelo convite. Meu nome é Rodrigo Oliveira. Comecei em meios de pagamento há 20 anos atrás, né, quando 3 malucos ali se reuniram e resolveram... Era NTK ainda, NTK, né? Resolveram mudar um pouco esse mercado de meios de pagamento, aquela história de ter uma solução de pagamento integrada ao PDV, era algo para clientes maiores, todo mundo tinha um POS, então tentaram resolver esse problema aí. E eu cheguei no início ali há 20 anos, vim parado... Esses 3 que você fala, Kenji, João Paulo e Luiz César. Que são os fundadores da NTK. Isso. Legal. E aí, com a SETS, né, que é o braço de desenvolvimento da companhia, que era e até hoje, né, dos meios de pagamento, a ideia era ter uma solução multi-adquirente, né, você pegar todos aqueles POS do balcão e colocar dentro de uma aplicação, usando o protocolo de internet. Que antigamente usava X25 ou TF discado, né? Tinha que ter o modem lá, aquelas coisas. E aí foi quando começou a história de TFP aí no Brasil. Legal, bacana. Nossa, uma trajetória inteira. Então você está desde o começo, quando tudo era mato, né? Exato. Viu muita revolução ali na empresa, né? Perfeito. Inclusive a própria aquisição do C6 Bank ali pela NTK. Quem mudou o nome de NTK para Paygol foi o C6, né? Foi o C6. Foi depois da aquisição. Para mim é uma coisa que sempre fez sentido, porque é um nome muito melhor, né, do que NTK, um nome que já diz muito da empresa, né? Acho que foi uma das primeiras ações que o banco fez quando comprou a empresa, né? Sim. Mas não sei se vocês têm essa visão assim, o que motivou o banco a comprar o C6? Eu lembro que na época teve um movimento forte de várias adquirências comprando empresas de TEF. Virou uma corrida para comprar empresas de TEF, né? E aí também teve esse movimento do C6 Bank comprando a Paygol, assim. Mas vocês têm algo assim na definição do banco? O que foi estratégico? Hoje a gente percebe que a Paygol é muito estratégica para o banco, né? Perfeito. Ela abre muitas contas, ela dá muitas informações. Ou seja, foi uma decisão muito acertada a compra, né? Mas na época vocês têm uma noção assim, do que motivou eles a fazer essa aquisição? Podendo contar um pouquinho, né? Acho que desde o início o banco acreditou muito nesse modelo de distribuição para o parceiro, tá? Então nem era banco naquela época, né? Ele nem tinha um nome ainda formado quando ele fez a aquisição. A aquisição foi feita lá por outubro ou novembro de 2018, mais ou menos, em que o C6 entendeu que, esse era um canal muito rico para fazer 2 coisas. Acho que a primeira é construir todo o braço de meios de pagamento, tá? Isso inclui tanto a aquisição da Paygol quanto logo depois a aquisição da SETS, para a gente construir toda a infraestrutura e todos os produtos de pagamento do C6. Então, a C6 Pay, que é a adquirência que eu lidero hoje, ela é construída em cima de 100% da tecnologia da Paygol e da SETS, né? Então, acho que o banco enxergou, sim, uma vertical de tecnologia, de poder embarcar pagamento dentro dele, mas muito mais do que isso, ele enxergou um modelo de negócio
um modelo de distribuição de produto por parceiro, por software house, que poderia alavancar o banco e trazer justamente o maior ativo que o banco tem, que é o cliente. Né? Então, é um canal que já atende muito bem o cliente, a gente sabe que gera muito mais fidelização. Né? O software, hoje em dia, é fundamental na vida das empresas médias do Brasil, né? E as maiores também. Né? Então, acho que a gente enxergou um potencial muito grande de levar os produtos bancários para dentro da software house através do canal de relacionamento da PayGo. Ou seja, já tinha aquela visão de que a software house é importante, né? E a PayGo era uma empresa que tinha já contrato e homologação com um monte de software house. E o banco falou, pô, vamos pegar uma cesta de empresas aqui que a gente começa a se relacionar com elas, né? Exatamente. É o famoso ganha-ganha, né, cara? Isso daqui não é só um produto de pagamento, né? A gente está falando aqui muito mais de um canal de distribuição, de um canal de relacionamento, em que os parceiros podem fazer a diferença muito grande, levando produto, levando tecnologia, levando produto financeiro embarcado na solução. E o que eu acho legal é que a integração do TEF ela é super flexível no sentido que ela se adapta a vários fluxos, né? Então, hoje ela está vendendo cartão de débito e crédito, ela começou a vender Pix, que nem se imaginava quando o TEF foi... Mas não modificou muita coisa para a software house que estava homologada, né? Continua no fluxo da integração que ela já tem. E, de repente, outras ofertas que o banco possa vir a fazer, sei lá, empréstimo, seguro, alguma outra coisa, de repente também encaixa nessa homologação que a software house já tem do TEF ali, né? Perfeito. Acho que cada vez mais essas integrações tendem a trazer mais do que uma solução, né? Acho que o C6 está muito focado em soluções financeiras, mas a gente vê cada vez mais soluções de nota fiscal, o próprio Pix, que eu acho que é uma evolução muito grande, o próprio boleto, que também é outra forma de receber e de cobrar, né? Então, a gente consegue trazer tudo isso de forma que o parceiro possa usar todos esses produtos financeiros, né? E acho que o próprio movimento, né, que nós tivemos há um ano e meio de pegar os produtos do web banking, do app, entregar em APIs, acho que reforça muito isso, essa tese de... Cara, faz muito sentido fortalecer o nosso canal. Então, cara, faça o Pix, gere o boleto, consulte o DDA, faça pagamento, enfim. Toda aquela jornada de contas a pagar, a receber, via API, eu acho que já demonstra essa questão de faça você aí isso. Cada vez menos o lojista, o usuário final ali, ele quer ter um monte de aplicações. Ele quer entrar no RP dele e fazer tudo, né? Gerar uma cobrança, gerar um Pix, consultar um extrato, tudo dentro da aplicação dele, né? Isso com as APIs ele conseguiria fazer isso. Certamente. Então, dentro da jornada de contas a pagar e receber, usando o C6 de maneira transparente. No final do dia, é ser o banco da software house. Né? Bacana. Ou daquele embedded finance, embedded banking. Né? Então, essa é um pouco da nossa missão. E aí, começamos pelos produtos mais óbvios, né? Caixinha aqui, o Pix, boleto, enfim, o checkout e o pagamento. O pagamento em lote pagamento em lote de boleto, o pagamento em lote de Pix, que vem mais? Pô, o que o mercado tiver necessidade. Antecipação, crédito, aí é entregar para ele o que fizer sentido para o dia a dia do cliente dele. Tudo via API, que Perfeito. É a linguagem da software house, né? Perfeito. É o que ela gosta, né? Eu vejo o pessoal do software house falando assim, API é vida, né? Você dá uma documentação de API, os caras destroçam, né? Até mesmo as plataformas de IA, né? Quando você dá uma documentação de API, ela já sabe o que ela tem que fazer, como integrar, e às vezes ela se integra sozinha, né? Muito bacana. Quando o C6 comprou a PayGo, ele fez muitos investimentos no produto. Ele vai ter uma governança diferente, de repente ele tem níveis de segurança maiores. Mudou muita coisa, principalmente o Rodrigão, que estava na PayGo desde o começo, quando você viu o C6 chegando lá. Não foi só look and feel que mudou, pintou todo mundo de preto, ou teve muita mudança interna? Não foi só o nome que mudou. Não foi. Eu acho que assim, dá a segurança de toda a parte de infraestrutura, né? Tô falando aqui de... Tá rolando agora, Black Friday. É verdade. Cada ano o nosso Natal é maior que o anterior. Então, o volume transacional é gigantesco. A gente precisa trazer essa segurança para o nosso cliente, né? Então, do lado de cá tem muito essa preocupação com relação à resiliência, à estabilidade. Então, acho que trouxe muito isso, né? Não só a mudança de nome, o logo mais bonito, o escritório mais charmoso, mas trazer essa possibilidade de... É que você falou, né? O TEF é multi-protocolo, multi-plataforma, enfim. Então, não foi só essa evolução tecnológica da ponta, a retaguarda está muito bem estabelecida. Sim, isso eu confirmo até, porque nós somos, talvez, um dos maiores distribuidores de TEF PayGo, né? E a gente realmente não teve intercorrências nenhuma em
dias de grande pico, como o Black Friday, como você falou, hoje está rolando a Black Friday. Se você não falasse, eu nem lembrava, mas assim... E nós estamos aqui... Estamos gravando. Estamos despreocupados. Exato. E Natal, Dia das Mães, né? Ou seja, eu nunca mais vi nem lentidão nesses dias de muito pico, que às vezes é mais do que o dobro de transações que acontece num dia desse, né? Sim, perfeito. É um volume muito maior. Eu diria, né, que a gente investiu muito nessa escalabilidade e nessa infraestrutura, né? Então, hoje, mais de 98% dos serviços do PayGo rodam todos em nuvem, né? Com os grandes provedores de cloud que a gente tem, né? Então, eu fico imaginando a fatura da AWS que vocês pagam lá, a quantidade de serviços rodando lá, não deve ser barato. Da escalabilidade que a gente precisa. É mais caro se o serviço cai, né? Exatamente, né? E acho que, isso é um pouco da nossa mentalidade, né, cara? A gente sabe o quanto é crítico uma transação que não autoriza, um sistema que fica fora, né? Às vezes, 1 minuto, meia hora de indisponibilidade é muito grande para o varejista, caos, né? Então, cara, a gente precisa ter muita resiliência e acho que isso é um dos pilares que tem hoje dentro do PayGo ali, cara. A gente tem uma infraestrutura que funciona muito bem, que atende boa parte dos clientes do banco, né? O Banco C6 tem mais de 30 milhões de clientes de pessoa física e tem mais de 1 milhão de clientes de pessoa jurídica também, né? Então, muita gente conhece o Banco C6 pela pessoa física, mas o PJ já é muito grande. Se você pegar um produto, por exemplo, como o link de pagamento, ele roda no aplicativo do banco para todos esses clientes e é um produto que também tem uma escalabilidade tão grande quanto o do PayGo, né? E sempre usando a infra PayGo, né? Isso que eu ia perguntar. As maquininhas hoje da C6 Pay, que são maquininhas autônomas, elas acabam batendo na mesma infra do TF PayGo, por exemplo? Na mesma infra. São várias instâncias, obviamente, né? Mas sim, é a mesma infra, o mesmo código, o mesmo programa, é o PayGo por trás, né? Vamos chamar assim. Bacana. Então, realmente foi uma revolução de escalabilidade ali muito grande, né? Nisso daí, né? Porque até na época que foi construído o PayGo, não se pensava nesse volume transacional, né? Não se pensava em ter uma subadquirente dentro da infraestrutura ali, né? Então, realmente, eu imagino, teve bastante investimento, né? Perfeito. Se a gente falar aqui do TF PayGo, né? A gente lida com muita software house e eles... A primeira pergunta que eles fazem para a gente, mas que bandeira que aceita? Onde que eu consigo usar, né? Então, a gente pode imaginar o TF, de repente, um lugar que a software house entra com uma conexão e de lá tem conexões para um monte de redes e adquirentes e bandeiras diferentes, né? É um hub de pagamentos no final do dia, né? Mais de 25 adquirentes, 5 PSPs, enfim. E a ideia é aumentar isso cada vez mais. Então, é cada vez mais transformar a PayGo num hub de pagamentos. O cara pluga aqui e nós resolvemos a questão de pagamento do outro lado, independente da bandeira, do adquirente, do PSP, enfim. Hoje, em nível de aceitação, vamos dizer em porcentagem, assim, a gente pode dizer que aceita 98%, 99% das bandeiras e cartões do mercado? Eu acho que está por aí. Assim, tem nichos que realmente carecem, posto de gasolina, ainda tem muito cartão de voucher específico daquela que região, né? É bem regional, mas sem dúvida nenhuma, mais de 90%, 95% coberto aí de bandeiras. Tá? E eu diria que isso é uma agenda constante nossa, né? Acho que desde o dia que eu cheguei na PayGo, o Rodrigão já estava lá, obviamente. O Rodrigão estava lá. É um patrimônio tatuado no ombro, aí, não é possível. Que a gente entende, cara, que é um esforço constante. A gente vai estar sempre buscando novas bandeiras, a gente vai estar sempre buscando bandeiras regionais, sempre buscando alguma particularidade. O Pix entrou nisso também, então a gente está sempre incluindo um novo PSP para emissão de Pix, né? Por mais que, obviamente, né, a gente incentive muito a oferta do Pix do C6. Que é gratuito. Né? Que é gratuito e que a gente entende que tem muito benefício para toda a cadeia aqui, né? É algo que a gente entende como muito importante, né? Acho que essa... né, multi-adquirência ali, né, ampliada, ela é muito importante para dar valor para o PayGo, porque, você não precisa trocar de TEF se você precisar trocar de adquirente. Acho que essa é a grande sacada. Né? E isso vai dar muito mais resiliência para a software house falar, cara, tô com um TEF aqui que vai me atender em qualquer situação, em qualquer região, em qualquer estado do Brasil. Né? Isso é interessante. A gente observa lá no Rio Grande do Sul que a gente atua muito forte com o TEF lá por causa do vínculo fiscal. Quem não tinha Banrisul não colocava TEF para rodar lá, né? Porque é um cartão que todo gaúcho usa e gosta. Né? Você vai para o Nordeste, vai ter Hipercard, vai ter outro cartão regional lá. Que às vezes aqui em São Paulo a gente não conhece e acha que não é importante, né? Mas se você não tem essa conexão naquela região, você não consegue vender nenhuma licença de TEF ali, né? E o Banrisul deve ter sido o 4º adquirente, 5º, tranquilamente, que a gente colocou no PayGo, porque realmente entendeu isso.
Cara, você quer vender no Sul, você tem que ter o Banrisul, senão não vai rodar, né? Como que é mais ou menos quando surge uma adquirência ou um voucher um novo, eles procuram vocês para entrar ali no hub de conexões ou vocês que procuram eles? Como que... Acho que depende um pouco, acho que tem os dois caminhos, mas normalmente eles nos procuram para disponibilizar a sua bandeira através do nosso... Lógico que é um desenvolvimento que vocês têm que colocar do lado de vocês, vai ter Perfeito. homologação, não é uma coisa que se faça do dia para a noite. Que a SETS faz com maestria há mais de 25 anos. Então, eu me atrevo a dizer que é a empresa referência no Brasil em desenvolvimento de aplicação de pagamento. Legal. Seja papel S, seja para... Quase todos os softwares que rodam nas maquininhas de Smart POS ou POS, a SETS que desenvolveu. Passou ali. É engraçado assim, eles são tão low profile que muitas vezes a gente não sabe que eles estão lá, né? Pois é. É muito bacana. Mas até se vocês quiserem falar um pouco mais sobre isso, porque a gente citou a SETS, né? É uma outra empresa, mas que trabalha muito de perto aí com a PayGo. A gente também está direto conversando com eles. E hoje está tudo dentro do guarda-chuva aí do grupo C6, né? Como que está organizado esse grupo de empresas aí? C6, PayGo, SETS, como que mais ou menos... Perfeito. Contando um pouquinho, né? De forma simplista, a SETS é todo o nosso braço de desenvolvimento das soluções de pagamento. Né? Então, faz parte tudo do grupo do C6. A PayGo é o nosso TEF, é o nosso produto, vamos chamar assim, né? É a forma como a gente se conecta com o mercado, é através do PayGo. E a SETS é quem faz o suporte, a manutenção, o desenvolvimento. Então, um novo autorizador, um novo adquirente, tudo isso é construído pelo time de desenvolvimento da SETS. Inclusive, a aplicação da maquininha, seja elas aplicações que a gente tem de integração, de SDK, mas também a maquininha da nossa adquirente ali próprio, da C6 Pay. Tudo isso é desenvolvimento de tecnologia SETS/PayGo ali, né? Então, até de outras adquirentes, o Sub, a SETS faz o software também, muitas vezes, né? Para muitos fabricantes, eles constroem a biblioteca de integração também, né? Que acaba sendo um componente mais oculto ali do ponto de vista de mais terminal. Baixo nível ali do acesso. Né? Então, tem bastante coisa que a SETS constrói para a gente e a gente usa toda essa tecnologia de conhecimento lá dos times para tornar o PayGo uma solução cada vez mais completa e mais resiliente. E assim, eu sempre admirei uma empresa de TEF porque, como a gente falou aqui, é um monte de conexão diferente que tem que plugar e tudo isso em cima de PCI, com segurança, com um monte de norma que as bandeiras colocam. Não é fácil, né? Você ser uma empresa de TEF, tem muita norma para... E tem muitos protocolos diferentes que mudam às vezes pouca coisa, mas às vezes é completamente diferente. Então, falar todos esses protocolos é um desafio, eu diria. Tem que ter eu acho que é um pouco que a software house sofre com fisco, né? Também. E sempre vem um documento novo, uma integração nova. Do nosso lado é exatamente igual. Então, PCI todo ano, enfim, então... Eu gosto muito da integração do TEF porque é um esforço que a software house faz, que tem uma homologação. Muitos aqui ainda vão lembrar da homologação da época da Paulista, aqui, que tinha que vir com computador, impressora fiscal. E eles se arrepiam quando falam homologação. Hoje não tem nada disso, né, Rodrigo? Hoje é tudo remoto, né? Talvez em uma semana o cara consiga fazer uma homologação de TEF para rodar ali na aplicação dele. Né? E naquela época a gente falava de troca de arquivos somente, né? Sim. Aquele gerenciador padrão, a galera vai lembrar disso. Quem tem um pouquinho mais de idade, igual a gente. Mas hoje é o que você quiser, qual a experiência que você quer colocar para o teu cliente. Né? Então, cara, minha aplicação roda na nuvem. Então, se integra nas APIs. Vamos construir essa experiência de pagamento via web service, enfim. Eu quero ter um fluxo mais integrado aqui, não quero que apareça mais nenhuma aplicação. Pluga na DLL. Então, você cuida aí da identidade visual para um autoatendimento, para essas rotinas, eu acho que a experiência fica mais clean, fica mais bonito ali para o usuário. Legal, isso que eu ia perguntar para vocês também agora. De um lado, você tem toda essa conexão com as adquirentes. E do lado da software house, você também vai ter múltiplos cenários ali. Perfeito. É software house que está fazendo um software todo web, outra que é todo Android, que vai rodar em quiosques Android, ou uma aplicação Windows, né? Então, vocês também têm que entregar tudo isso para a software house, diferentes bibliotecas ou formas de acesso dela capturar aquela transação de forma segura e enviá-la para o servidor de TEF de vocês. Sim, no final do dia, escolha a melhor maneira para atender o seu cliente. E do lado de cá, a gente tem que deixar o mais transparente possível. A gente falou do Pix, né? Que está crescendo, está evoluindo. Tem o Pix por aproximação, está pouco difundido ainda.
Mas no TEF Paygol, você pode aproximar a sua wallet ali e vai pagar com Pix por aproximação transparente. Ele não teve que mexer uma linha de código para isso. A mesma integração que ele tinha feito para cartão de débito e crédito, ele vai começar a aceitar Pix por aproximação agora. Perfeito, independente da integração que ele tenha feito. Então, já funciona o Pix por aproximação. Mas eu homologuei 3 anos atrás, tudo bem? Não tem problema. É só ele atualizar muitas vezes a DLL ou o cliente do TEF e vai estar funcional, né? Você já aceita Pix hoje, já está funcionando, meu amigo. Isso é bacana. Porque se ele fez a integração direta com o PSP do Pix, consumindo a API do Bacen, ele não vai ter esse Pix por aproximação, né? O Pix por aproximação vai estar integrado dentro do PINPAD ali, né? Sim. Que é quem vai ler essa mensagem, né? Então, a DLL do TEF, ou a componente do TEF que está ali falando com o PINPAD, que sabe fazer isso de forma segura e fazer o Pix por aproximação, né? E acho que isso é uma vantagem, né? Quanto maior for a adoção do Pix por aproximação, maior é a vantagem de quem já tiver integrado usando o Pix pelo TEF. Hoje eu percebi que o Pix por aproximação não decolou muito ainda. Uma porque a Apple barrou lá o uso do NFC dela acho que a Samsung também tá criando caso, né? Quem tem já é o Google, né? O Google, inclusive o Pix do C6 por aproximação funciona junto com o Google, tá. né? Mas esse acho que é a próxima barreira, né? Os bancos começarem a quebrar e colocar essa funcionalidade. O uso da wallet ali no próprio celular, né? Porque a jornada vai ficar outra, né? Hoje a jornada do Pix, se você compara ela por um cartão de aproximação, ela é muito maior, né? O cara tem que abrir o aplicativo, achar, escanear, darará. É diferente do modelo chinês. Eu não sei até por que fizeram esse modelo no Brasil, mas o modelo chinês, o pagador mostra o QR Code para o PDV. Ele entra no aplicativo, abre o QR Code dele, daí vem o valor para ele confirmar aqui. Então, assim, é muito mais rápida a jornada. E no modelo brasileiro ficou que a gente escaneia um QR Code que o PDV tem que gerar. O conceito do Pix por aproximação é justamente para isso, né? Para quebrar essa barreira, ser a famosa jornada sem redirecionamento, né? Que ele não precise entrar no aplicativo do banco dele para validar e colocar a senha, né? Então, quanto mais isso for difundido, melhor vai ficar essa experiência e certamente você vai ver a adoção do Pix só crescendo. Vai ser bem semelhante a um cartão por aproximação que está dentro do celular, né? Abre a wallet, aproxima ela do PINPAD ou do POS e ele autoriza. Aí vai ser matador, né? Quando isso tiver fluído em vários estabelecimentos, mas aí realmente vai começar a aparecer quem usa TEF ou não, né? Porque às vezes o cara está usando um Pix que não está integrado, só na tela, não vai conseguir fazer a aproximação, né? Vai ter que pegar. Foi quando a Samsung, né, veio muito mais forte com isso, né? Portou os cartões para as carteiras. Quem vai usar por aproximação? E aí o próprio usuário fomentou, né? Sim, exato. Então, a galera, cara, não quero abrir o site do banco aqui e tal. Abrir a carteira digital, autenticou. Não aceita? No meu Samsung eu arrasto para cima, o cartão, tá muito coisa mais digital, pagou. Exato. É muito fluido, né? Vai ser bem legal quando estiver disponível para o Pix também. Né? Já está, né? Mas quando tiver mais uso, né? Perfeito. Uma pergunta muito recorrente que vem para a gente na CBR é: o cara tem uma aplicação web, totalmente web, um portal web, e ele quer usar TEF com pagamento no PINPAD. Tá. Ou seja, o PDV web dele está rodando nessa máquina aqui, mas o PINPAD está plugado na USB local dessa máquina. Perfeito. Hoje vocês têm o Control Pay, que é uma solução que faz exatamente isso. Exatamente, né? Isso. As automações começaram, muitas, as mais novas, né? Nascendo já na web, a galera não queria ter uma aplicação que você precisasse instalar, enfim, então a gente entendeu essa necessidade. Então tem as APIs do Control Pay, que basicamente, cara, você gera uma intenção de venda e essa intenção de venda vai para o checkout. Pegou, fica escutando uma fila. Para o checkout que está ali Pegou lá na ponta, fica escutando uma fila, tem uma transação, ele empurra ela para o checkout, aí fala no protocolo do TEF lá na ponta. Então acorda o Paygol, digamos assim. Isso. E isso daí depois volta para a web que conclui o pagamento. Aí faz a transação como ela já acontece hoje e aí você devolve essa transação para ele também num API de webhook ali, enfim, para a automação fazer tudo aquilo que ela já faz, imprimir comprovante, fisco, sensibilizar estoque, enfim, aí a rotina da automação comercial. Isso é bem bacana. Hoje vocês veem a tendência forte aí de Android ou mais Windows mesmo ainda? Como que é? No ACBR, aqui a gente instala muito TEF Windows, no nosso caso aqui. Mas não sei se para vocês, no geral, vocês veem uma crescente aí de uso do web com o Control Pay ou ainda o Windows é o mais forte? Hoje, sem dúvida nenhuma, na nossa base o Windows é mais forte, mas
existe sim a tendência de você ter o terminal Android ali para dar o delivery, né? Ter aquele atendimento da mesa, enfim. Acho que é inevitável que, quando a gente falar de equipamento sem fio, o POS tradicional não rolou. A gente até tentou também, mas... Então, acho que o Android te dá mais liberdade, tem a questão de a aplicação tá ali, enfim. Mas se ela vai acontecer via API ou com a aplicação nativa, nós vamos descobrir. Mas do lado de cá, o que a gente precisa fazer é dar os dois caminhos. Cara, podemos fazer essa transação acontecer na ponta, independente do método como ela chega lá no final do dia. E sendo Android, sendo web, sendo Windows, ela vai bater no mesmo servidor da PayGo lá, né? Perfeito. Ela vai direcionar tudo para o mesmo servidor ali. O autorizador é sempre o mesmo. Pegou o web. Legal. E todas essas tecnologias de captura, a SETS que desenvolve também. É o time da SETS que faz esses produtos tecnicamente também, né? Perfeito. Legal, bacana. A gente tem muitas reuniões com eles, a gente gosta muito de trabalhar com o pessoal da SETS também. Eles segmentam lá. Tem a galera que cuida do autorizador, tem time de Android, tem time para tocar o web service, tem os times para trocar as aplicações Windows. E aí você tem times para as famosas squads hoje, né? Squad. Para cuidar cada um das frentes. Legal. E vocês também têm o programa Coalizão, né? Que é um programa aí, como você falou, o banco da Software House, né? Um conjunto de APIs que a Software House pode embarcar dentro do software dela para consumir vários serviços do banco, originar pagamentos. Explica um pouquinho mais da estratégia do Coalizão, por que ele foi criado, né? Que vantagens que ele tem para a Software House, como que ela adere, se tem custos ou não, é caro ou não fazer parte do Coalizão. Bom, posso contar um pouquinho, né? Acho que resgatando o nosso papo, que a gente começou falando do porquê que o C6 adquiriu a PayGo, a NTK lá atrás, foi muito porque ele acreditava no DNA dessa estrutura de software house distribuindo produtos de pagamento, distribuindo solução de pagamento, tá? Então, a Coalizão é literalmente um programa de relacionamento com parceiros do C6, principalmente com foco em parceiros que são ERPs, PDVs, software house, distribuidores. E a gente se relaciona, acho que aqui, né, é uma escala crescente, eu diria, de relacionamento, né? Que ela pode começar desde a forma mais simples, como um parceiro que está integrado ali com a PayGo, usando o nosso TEF como solução de captura, até o parceiro que está integrado com os diversos produtos que a gente tem aqui, tá? Esse é um programa que ele é transacional, mas ele também é um programa de relacionamento comercial, e a gente fala isso porque a gente tem vários benefícios aqui financeiros que a gente consegue trazer para o parceiro que está integrado para a Software House, desde os benefícios de um TEF Promo, por exemplo, até benefícios que chegam para o cliente final do nosso cliente, né? Que é o varejista lá que vai ter um Pix de graça, e o Software House pode estar usando dessa oferta do C6 de forma em conjunto para tornar a sua oferta melhor e mais completa, né? Então, o que a gente acredita muito aqui é que a experiência do usuário agregando o produto financeiro no software de gestão que vocês já desenvolvem é matador, né? É algo que vai trazer mais fidelidade para o seu cliente, é algo que vai trazer mais receita para todo mundo, né? Porque, nosso cliente final estará economizando dinheiro de uma transação de Pix ou economizando tarifa bancária. E com isso, ele vai estar pagando o seu software de gestão aqui e a gente vai ter um ecossistema muito mais barato para todo mundo. Então, o Coalizão é isso, é um programa de relacionamento com parceiros que vai desde uma escala transacional até uma escala de benefício para a gente construir um ecossistema mais completo para todos os clientes, né? Então, acho que a CBR é um dos nossos grandes parceiros aqui, né? Tem as nossas ofertas já todas embarcadas dentro dos conectores da CBR, e a gente vê que isso é um canal de sucesso, né? E a gente entende que isso é alavancador, e é esse o conceito do Coalizão, né? Se relacionar com os parceiros de forma a tornar o nosso produto mais completo para atender o nosso cliente final. Bacana. Dentro da CBR a gente tem vários componentes que já se integram com essas APIs do Coalizão. Você quer gerar boleto, tem um componente do CBR, quer falar direto com o Pix PSP sem precisar do TEF, também tem um componente da CBR para isso. Então, a gente mapeou praticamente todas as APIs do Coalizão para dentro da CBR. API de extrato, tudo que está aparecendo lá, a gente corre para mapear aqui dentro do CBR também. Lógico que a Software House pode integrar direto, é uma API REST, uma documentação muito bem feita, ela pode também integrar direto, né? Assim que ela faz a integração do Pix, ela começa a aparecer dentro do APK do C6 como um parceiro homologado, né? Tem uma jornada dessa, né? Quando o cliente vai pegar as credenciais de Pix,
o próprio cliente entra lá e fala, é um parceiro, e daí ele acha a software house dele ali, né, na lista de software houses homologadas, né? Isso é legal para a software house, né? Ela vê que ela está numa lista de software houses homologadas. Tá numa vitrine. Por uma instituição como o C6 Bank, né? E não só Pix, tá, Dani? Qualquer produto que a software house se integrar ali nas APIs do C6, ela vai estar nessa lista ali, basicamente para o cliente gerar as credenciais, toda a questão de certificado ali, ter essa jornada na mão do lojista. Isso é legal também porque eu percebo que alguns outros bancos, para pegar essas credenciais é um parto. Fala com o gerente que não sei o quê, que não entende nada. Aqui o próprio dono da conta, ele vai entrar no APK e vai falar, eu quero liberar a credencial para essa software house aqui. Nós somos um banco sem agência, cara. O cliente tem que se servir, senão não tem como. Mas é isso, acho que toda a jornada que a gente tenta construir é pensando nisso, né? Tanto o lado da software house como canal, quanto do cliente final. Cara, se sirva e... Tem que ser fluido, né? Tem que ser muito fluido. Então, acho que esse é o nosso grande desafio, é esse, né? Todo produto que a gente pensa em colocar na prateleira cara, qual é a jornada? Qual é a jornada do cliente, qual é a jornada de quem vai entregar, enfim. Então, a gente está muito preocupado com relação à jornada do cliente, colocar o produto no ar logo, né? Legal. E não tem custo para fazer parte do Coalizão, né? Não tem custo. É um programa de parceria. Acho que o grande ponto é fomentar um ecossistema que todo mundo possa ganhar mais, né? Tanto do ponto de vista de experiência, né? Construindo novas experiências de pagamento, novas jornadas para o parceiro, quanto do ponto de vista de colocar os produtos financeiros embarcados na solução da software house, né? Para atender justamente o nosso cliente, né? Acho que o grande objetivo é ter o cliente dentro do nosso ecossistema. O C6 tem uma oferta muito agressiva, né? A gente é um banco digital, como o Rodrigão disse, a gente não tem o custo das agências que os bancos incumbentes têm, e isso torna a nossa oferta muito mais atrativa. Então, nossa conta é de graça, nosso cartão de crédito é de graça, o Pix é de graça. Isso tudo não é só para a pessoa física, isso vai para a pessoa jurídica também. Né? Acho que nossa maior missão aqui é contar para as pessoas o que é o PJ do C6. O PF do C6 é bem difundido, é um banco que já está bem comum. Mais de 30 milhões de mais usuários, de 30 milhões de clientes. Né? E o PJ, né, por mais que a gente já tenha bastante sucesso aqui em trazer um volume grande de clientes, a gente ainda vê um desconhecimento muito grande. Né? Não causa até uma curiosidade, uma desconfiança, o cara fala, pô, a conta é de graça. O Pix ele também não está cobrando. Como que esse cara está ganhando dinheiro? Qual que é a estratégia por trás do banco assim, de fazer tudo isso de graça para o PJ? De forma muito simplista, assim, o maior objetivo do C6 é trazer o cliente PJ com a transacionalidade. O que é a transacionalidade? A partir do momento que esse cliente PJ abre a conta no C6, começa a receber usando o Pix no TEF, por exemplo, começa a usar a nossa adquirência, começa a receber dinheiro com boleto, começa a usar o nosso pagamento de contas. Tudo isso a gente vai entendendo como movimentação de conta, como transacionalidade, e isso dá acesso a outros produtos. Então, por exemplo, nós temos investimentos muito bons. A gente paga mais de 100% de CDI no produto de CDB limite garantido, que dá limite no cartão de crédito, né? Então, o que isso faz? Isso faz o banco começar a crescer do ponto de vista de resultado. Então, a gente vai ganhar no todo, né, nessa transacionalidade. A gente não quer um cliente esporádico que usa uma transação de Pix. A gente quer que esse cliente use o banco de verdade, como seu primeiro banco. O banco que ele paga as suas contas, o banco que ele recebe as suas vendas, e tudo isso vai trazendo a rentabilidade que o banco precisa, a transacionalidade que o banco precisa. Né? E dado que a gente tem uma infraestrutura de custo muito menor do que os outros bancos, a gente consegue ter agências físicas, uma oferta mais agressiva. Exatamente. Legal. Tá? Então, não é que a gente não ganha dinheiro com o banco, muito pelo contrário. Não, né? Dá para ver pela sede que vocês têm ali na 9 de julho, dá para ver que ganham dinheiro, né? Mas assim, lógico que toda empresa tem que ganhar dinheiro, senão ela acaba não fazendo sentido como empresa, né? Isso a gente entende. E meu convite aqui é isso, cara, poder colocar esses produtos de transacionalidade dentro do seu software para oferecer para o seu cliente, né? Que o seu cliente vai no final do dia estar com uma solução com um custo total muito menor, porque ele vai estar economizando a tarifa que ele paga nos outros bancos, e o seu software vai acabar liderando e concentrando toda a movimentação e toda a transacionalidade do cliente. A gente tem até um cliente em comum que é uma grande padaria, rede de padarias aqui de São Paulo, que ele está colocando todas as lojas, né, com o Pix do C6, né? E isso está representando uma economia gigantesca para ele, né? Porque padaria tem muito volume de Pix, né?
Então, ele está abrindo contas para todas as lojas da rede, colocando o TEF Pay Go e o Pix do C6, né? E tendo uma economia gigante com isso, né? E a software house que está por trás dessa operação, ela fica mega blindada, porque a economia que o banco está gerando para ela, muitas vezes o cliente fala, pô, essa software house que proporcionou isso aqui para mim. Esse cara que me apresentou essa economia, né? Então, vira uma coisa que retém a software house ali no cliente. E a percepção de valor do cliente muda, né? Ele até acha que estou economizando por esse software, né? Sim. É um pouco da percepção de custo total, né? Porque ele sabe o quanto ele está economizando na ponta do banco, ele sabe quanto ele está pagando de software. Por mais que o software seja um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato, ele entende que o custo total para ele, estabelecimento, para ele, a padaria que a gente está falando aqui, é muito menor. Né? E isso gera fidelidade, isso gera maior transacionalidade. E é o que a gente está querendo construir aqui em conjunto com o Coalizão. Né? Hoje, se ele plugar em todas as APIs do Coalizão lá, o que ele teria dentro do RP ou PDV dele? Tanto? Que operações que ele conseguiria fazer ali? Hoje, Pix, boleto, o link de pagamento. Isso sem sair da aplicação dele. Ele consegue gerar tudo isso dentro da aplicação dele. Pensando ali na operação de cobrança, né, de caixinha ali de pagamento. Então, Pix, boleto, o link de pagamento na nossa adquirência. Cash out, ele pode fazer a consulta de DDA, consultar os boletos em aberto, programar pagamentos em lote, tanto para boleto quanto para Pix. Que o CC chama de Pix salário. Né? Então, ele pode. Esses são os produtos que estão prontos. O que a gente tem aqui para início de 26, né? Uma vez fazendo todos esses pagamentos, recebendo esse fluxo financeiro, fazendo pagamentos, como é que a gente concilia isso tudo? Então, início de janeiro agora, a gente vai entregar as APIs de extrato. E tem uma que é a de checkout transparente, porque hoje a gente manda de link de pagamento, o checkout que aparece lá é o nosso. Né? Então, para a experiência de delivery, de mandar o link e tal, perfeito. Então, um checkout com carteira, com wallets da Google, Apple, da Master, enfim, bem completo e bacana, mas se você pensar no e-commerce, cara, você precisa estar na experiência... Ele quer estar mais embedded ali, isso, né? Mais, perfeito. mais invisível. Então, é o checkout dele, né? Que ele quer construir. Perfeito. É o famoso checkout transparente. Então, é isso que a gente também está entregando agora no início de janeiro. De janeiro agora de 2026. Perfeito. Legal, bacana. Bom, vamos lá. Falamos aqui do Pix. Agora as perguntas um pouco mais abstratas, né? 2026 a gente está vindo aí com reforma tributária. Dia 5 já vai ter um monte de obrigação aí. E eu percebo que alguns estados estão criando uma lei ali de vínculo de pagamento que meio que puxa para o TEF ou para algumas soluções ligadas à TEF. Qual a leitura de vocês aí para 2026 para o cenário da software house, dado esse cenário que a gente tem, reforma tributária e essa lei de vínculo de pagamento? Isso é uma oportunidade ou uma ameaça para a software house, na visão de vocês? Na minha visão, eu acho que isso é uma oportunidade. Acho que a reforma tributária vai trazer toda uma simplificação dos tributos em escala, mas também vai trazer toda a questão de você poder ter as compensações dos tributos pagos em cadeia, né? E isso vai fazer com que o varejista, principalmente, quem vende produto, quem vende serviço, tenha a obrigatoriedade de emitir nota fiscal, não só para recolher os impostos corretamente, mas também para poder colher o benefício das deduções de impostos, os créditos tributários. Né? E isso vai fazer com que mais pessoas, com mais empresas, queiram usar o software para emissão de nota. Nota fiscal no Brasil não é simples, é um tema muito complexo, tem muitas variantes e variáveis e formas distintas. E acho que a Software House já quebrou essa barreira desse entendimento de como isso funciona, de como cadastrar os tributos. Ela já sabe emitir nota. Ela já sabe emitir nota e a necessidade de emissão de nota tende a aumentar. Então, a Software House pode ter um papel protagonista nesse cenário, colocando essa solução de forma simples dentro da sua experiência e trazendo para o seu cliente a emissão da nota já consolidada. Então, assim, né, vira uma dor que para o nosso cliente final não vai ser uma dor, porque a Software House já está trabalhando hoje na reforma tributária. Né? E acho que isso é um benefício muito grande. O software que tiver isso de forma embedada, embarcada, de forma simples para o cliente final, vai agregar muito mais valor para esse cliente. Ou seja, todo cliente vai precisar ter um sistema para emitir nota, muito provavelmente. Né? Ele não vai poder se dar o luxo de pedir para o escritório fazer uma nota para ele no fim do mês. Acabou essa jornada. Né? O fim da cadeia tributária, vou chamar assim, né? Que é quem vende B2C. Se esse cara não emitir a nota, ele não vai recolher o benefício do imposto que ele pagou na cadeia anterior. Né? Então, acho que isso muda completamente a
Hoje você pede nota porque você quer fazer um reembolso, porque você, pessoa física, precisa da nota para alguma coisa. Lá na frente, isso vai virar uma necessidade do PJ emitir para que ele possa ter os benefícios fiscais. Para ele poder queimar o crédito que ele recebeu, né? Exatamente. Tá? Então, acho que muda bastante e a necessidade da nota vai cada vez ser maior no Brasil inteiro. Né? Até mesmo, então, a sonegação fiscal, que a gente sabe que hoje é muito grande, tá talvez com os dias contados. Né? Tende a diminuir bastante. Isso muda muito a relação até de como alguns lojistas operam, né? Porque a gente sabe que tem cara que o lucro dele é a sonegação que ele faz ali no comércio. Ele vai ter que se ajustar, né? Ele vai ter que aprender a tirar a nota, né? Vai ter que se ajustar. Até porque as formas de recolhimento, isso vai demorar mais tempo, né? Não vai acontecer ano que vem, mas tende a ir evoluindo para o split payments, que vai ser praticamente deduzido na hora que tem o pagamento. Nossa, ainda tem esses split payments mesmo. Vocês vão ser atores ativos. Provavelmente os bancos, instituições de pagamento vão se adaptar ao longo do tempo, né? Isso está mais para frente, lá para 2027, para 2028. Mas é algo que a gente sabe que vai acontecer. Né? Então, quem vai fazer a liquidação, efetivamente pôr o dinheiro na conta do fisco, vai ser essas instituições que estão fazendo a liquidação. Né? Exatamente. Né? Então, a tributação ela acontece na emissão da nota e no pagamento. A partir do pagamento daquela nota, já tem o recolhimento do tributo ali. Então, vai mexer com... É uma oportunidade, porque isso certamente agrega muito valor. Então, sim, abre um leque enorme de novos clientes ali para essa software house. Exatamente. Né? E a software house que não tiver isso... corre um sério risco de ficar de fora, né? Do cliente dela entender que precisa ou contratar uma outra solução para fazer essa emissão de nota ou contratar um outro software. Né? Então, as software houses que já têm isso, tem uma mega oportunidade de se adaptar rápido e já entregar isso pronto para o seu cliente. O risco para a software house é ela ficar acomodada e ficar esperando ser a última a fazer. Né? Porque daí os que fizeram na frente já fizeram alguma propaganda lá e podem bater a carteira dela, né? Acho que o desafio é do ponto de vista de solução, né? Como é que você atrela toda a questão do pagamento, a nota fixa, a emissão de nota, enfim, sem quebrar o método como você atende o seu cliente hoje. Por exemplo, você não pode mais usar um POS convencional porque você tem que atrelar o pagamento à emissão da nota. Então, precisamos de soluções que a gente consiga receber na mesa, na bomba, no delivery e emitir a nota fiscal. Então, acho que esse é um desafio importante para nós aqui, para atender o varejo. Legal. A gente percebeu no Rio Grande do Sul, né, quando teve a lei do vínculo fiscal, as software houses que não ficaram esperando para ver se a lei ia pegar e correram, se adequaram e fizeram marketing em cima disso, os caras mais do que duplicaram de tamanho, né, porque ganharam muitos clientes novos. Né, as software houses que não tinham solução foram tentar se ajustar quando a lei já estava sendo exigida, perderam muitos clientes, porque muitas vezes já estava o cliente já estava com a notificação do tipo, você vai ter que fazer isso aqui, né? Então ele não vai ficar esperando a software house de um mês fazer, né? Então é um momento assim que a software house tem que ver como tempo de investir, né? Vou ter que investir tempo e esforço para levar meu software agora para um novo patamar. Perfeito. Mas para colher muitos frutos ali dessas oportunidades que estão vindo, né? Perfeito. Legal. Bom, vamos lá. Falando de Pix, né? Vocês acham que o Pix ele já matou o débito, né? A gente pode dizer que o Pix matou, bem dizer, o cartão de débito. Daí a gente tem aqui várias coisas no Pix que na minha opinião, ainda não pegaram muito bem, como o Pix Saque, troco. Agora está vindo aí o Pix automático, né? Vocês acham que ele vai matar outras coisas também, como cartão ou boleto? O Pix tem esse potencial todo para revolucionar tanto a indústria de meios de pagamentos? Falando um pouquinho do Pix, acho que sim, ele tem um papel, né? Ele já mudou a indústria de pagamento, principalmente quando a gente pensa ali no pagamento físico, né? Dando um exemplo, né? Na maquininha hoje já é mais de 30% do nosso volume na C6 Pay já é transacionado por Pix. Né? Então a gente vê que para a maquininha isso já é uma realidade. O lojista aprendeu que aquele QR Code estático é para levar golpe, né? Sim. Ninguém mais está usando. Ele prefere. Concilia, né? Não concilia. E aqueles golpes do Pix, né? Que o cara finge que pagou e mostra na telinha dele e foi, né? Mas, já é uma realidade ali, né? Quando a gente fala de saque e troco, é algo que não virou usual, né? A gente não vê isso sendo adotado no varejo. Agora, quando a gente pensa, né, na substituição do boleto, né? Eu diria que isso vai evoluir ao longo do tempo. Tem uma diferença muito grande, que o boleto escritural é crédito, né? Consegue ser transformado em crédito. Mas a gente vê algumas iniciativas muito boas, como, por exemplo, o boleto, quando você já emite junto com o QR Code do Pix, né? O Bolepix, né? O famoso Bolepix, né? Que algumas empresas chamam assim.
Né? Isso é uma tendência e vai ser cada vez mais presente no dia a dia para o cliente poder escolher se ele quer pagar no boleto tradicional ou pagar ali usando o QR Code do boleto. Pode ser um momento bom para uma transição, né? Que ainda tem. O brasileiro adora um boleto, né? Vai na lotérica para pagar, ficar na fila para pagar um boleto, né? Então, às vezes você dá um boleto que não tem um código de barra lá, ele fala, pô, mas isso aqui eu não posso na lotérica. Então, acho que isso é uma tendência grande, todo boleto vai evoluir para isso e a gente vai estar junto nisso. E o outro ponto é o Pix automático, né, que ele tem ali uma tendência muito grande de ser o pagamento recorrente. Né? Acho que ele vai ser complementar à solução de recorrência no cartão de crédito, que a gente já vê bem difundida, vira uma forma mais simples de você criar recorrência, e ele pode substituir em alguns casos ali o débito automático. Né? Então a gente vê grandes empresas que usam débito automático hoje em dia, né? Conta de luz, por exemplo, todo mundo paga É quase impossível uma empresa pequena ou média usar débito automático, como é, né? Essa, hoje. Na minha opinião, é o grande diferencial do Pix automático. O Pix automático vai possibilitar que empresas menores tenham acesso a uma solução muito parecida com o débito automático, né? Então, acho que é aí que vai mudar o mercado de forma significativa, né? Empresas menores que têm cobranças recorrentes, mensalidade, estilo Spotify da vida, usando o Pix ali como uma forma de cobrança recorrente, né? É muito custoso você estabelecer um convênio de débito automático entre o banco e a empresa. Tem infraestrutura, sobe bucket, então acho que o Pix automático tende a mudar principalmente o meio da pirâmide ali, onde a gente entende que vai ter uma aderência grande. Ainda não está 100% no mercado, mas é algo que no tempo aqui acho que as empresas vão começar a se adaptar a esse tipo de cobrança. E enxergar as oportunidades, né? Onde é que eu posso criar uma solução de recorrência, né? Agora está fácil, né? Eu vejo muita solução de recorrência hoje baseada em boleto. Então, todo mês tem uma rotina de emitir um monte de boleto, enviar esses boletos para o cara pagar, né? O Pix automático você vai fazer isso, bem dizer, uma vez, né? Você vai pedir esse aceite para a pessoa. Do cliente, e ele vai debitando de forma recorrente. Vai começar pela cobrança da mensalidade do software. A software house poderia aplicar isso, né? Poderia usar isso. Porque a software house, historicamente, ela é uma grande emissora de boletos, né? Porque ela tem recorrência ali na base dela, né? Ela poderia também já estar olhando para mudar isso para Pix automático, que ela vai ter um custo muito menor, né? Não, diminuir na inadimplência, enfim, acho que facilita muito. E até na questão de tipo, se o cliente não pagou. No caso do Pix automático, vai ter a situação se ele não tiver saldo na conta, né? Aí pode acontecer dele não gerar o débito, pode né? ter a situação dele suspender ele suspender o pagamento e tal. Mas vamos dizer, a software house bloqueou o cliente. Como é que eu libero? O QR Code já está na tela aí, campeão. Só escanear, pagar que já vai liberar seu software, né? Não precisa esperar compensar o boleto. Exato, não, me manda o boleto, daí o cara não paga. Não, manda outro. Não, cara, tá aí o QR Code, escaneia, paga que já vai estar liberado. Né? Então, permite outras jornadas de pagamento mesmo, né? Bacana, né? Bom, para a gente concluir a conversa aqui hoje, né? Vocês têm alguma consideração final aí para a gente falar, para software houses, para o público da CBR, né? Quer começar? Você primeiro, Rodrigo. Cara, assim, acho que é fazer o convite, né? Venham conhecer as nossas soluções, né? Acho que muitas das coisas que nós falamos aqui, o mercado acho que nem sabe que o C6 poderia entregar, então entendam aqui o nosso portal, ver o que a gente tem de produto. developers.c6bank.com.br. Tá, vou deixar na descrição do vídeo, tá, pessoal, o site. Então, como você disse, né, a nossa parceria aqui, tudo que a gente lança, você distribui aqui para a sua rede de software house, enfim, para a sua comunidade. Então, venham conhecer, cara. A oferta comercial é muito boa, tem um programa de parceria bastante robusto e a ideia é resolver a vida do varejo. Como é que a gente cresce juntos aqui, né? Tem muitos desafios, tem muitas oportunidades e do lado de cá o C6 está 100% aderente aqui a construir essa jornada com vocês. Legal, bacana. A gente tem muita sinergia com o C6, né? Eu tenho uma dívida de gratidão com a PayGo C6, porque assim, o CBR cresceu muito com o TEF PayGo, né? A gente apostou nisso, sei lá, acho que uns 4 anos atrás, né? Começamos com um cliente de grão em grão, né? Fizemos um trabalho muito forte aqui com o nosso time de TEF, o José, e hoje é uma fonte de receita muito importante para a CBR, né? Então, e a gente sempre teve muito apoio de vocês, sempre tiveram muito aberto a escutar as nossas lamuriações ou solicitações de melhorias, né? Juntos, não tenho dúvida. Então, hoje a gente tem uma parceria muito bacana, muito né? Bacana.
Legal. Acho que é um pouco desse convite aqui que o Rodrigão falou e que o Daniel falou que a gente quer fazer. Cara, para começar a usar aqui os nossos produtos, acho que essa parceria que a gente construiu com a CBR, ela é boa para todo mundo, foi boa para o C6, foi boa para a CBR e certamente tem muita software house do seu ecossistema aqui que se beneficiou disso, construindo uma solução de pagamento que muitas vezes ele nem sabia que ele conseguiria construir sozinho. Ele foi lá, entendeu como funcionava e hoje tem uma solução muito mais completa. Acho que o Colisão tem esse objetivo, o C6 tem esse objetivo, né, de construir os nossos produtos de uma forma que vocês das comunidades, que vocês da software house possam evoluir as suas experiências, né, cara? Estamos falando muito de Pix aqui, mas a gente também entende que link de pagamento é uma tendência muito forte para o varejo. Cada vez mais você vai ver uma... Comenta um pouquinho mais sobre isso, Mac, o link de pagamento, né? Você enxerga que isso pode estar na jornada de um PDV, por exemplo, de um RP? Exatamente isso que a gente enxerga cada vez mais acontecendo na prática, né? Então, se você pegar uma farmácia, por exemplo, por mais que ela venda ali no balcão, muitas vezes ela vende pelo WhatsApp, ela vende por um Instagram, você tem o telefone do cara do farmacêutico, vou chamar assim, e quando esse cara vende, se ele fizer a venda por fora do sistema dele de gestão, ele tem um problema muito grande de conciliação. Você fala, se ele for no aplicativo do banco gerar um link, ele consegue fazer isso. Consegue fazer isso. Vai mandar o link, o cara vai pagar, só que não está vinculado a nada do sistema ali. Não está na gestão, não tem aquela baixa de estoque de que aquele remédio foi vendido, por exemplo. Né? Se você embeda dentro do software de gestão de uma farmácia o processo de gerar o link de pagamento, quando ele faz essa venda por WhatsApp, né, vou usar esse termo que ele é bem comum, você manda o link de pagamento para o cliente pagou, você recebe a confirmação do pagamento no próprio software e o software já faz a conciliação, a baixa do estoque e todas as outras funcionalidades possíveis. Isso é uma tendência que a gente vê muito forte, porque né, pega lojas de roupa, por exemplo, que a gente vê isso muito comum. O vendedor de uma loja de roupa hoje, ele tem a meta da loja e ele tem uma meta para a carteira que ele vende pelo WhatsApp. Isso já acontece hoje. Então, se você for numa loja de bolsa famosa, você vai ver que o cara está ali vendendo no WhatsApp. O tempo que ele está ocioso, ele está vendendo no WhatsApp. Exatamente. Né? Você não precisa mais ir para a loja para o cara te mandar falando, tá aqui a Black Friday, promoção de Black Friday, e o cara te manda o WhatsApp com a bolsa que está na promoção. E ele poderia até mandar o copia e cola do Pix, mas é uma jornada não tão fluida, né? Que se você manda o link, você já falou o link, ele vai clicar no link e já vai para o checkout. Já vai para o checkout e no checkout tem a opção dele pagar com o Pix também. Né? Então, acho que o nosso checkout aqui da C6 Pay ele é bem completo, ele tem todas as carteiras digitais, o que traz uma segurança para o varejista gigante, índice de aprovação alto e chargeback muito menor. Né? Então, acho que o maior risco do link de pagamento costuma ser o medo do chargeback, né? Mas quando você vai e faz um pagamento usando o 3DS ou usando uma carteira digital, esse risco praticamente zera. Então, acho que é uma tendência muito forte que a gente vê cada vez mais PDVs, cada vez mais clientes vão pedir esse tipo de solução. E cada vez mais a gente vê o uso do link de pagamento no dia a dia. Você falou, eu lembrei. Acho que o lojista até já está usando sem passar pelo software dele. Aí se o software começa a oferecer isso embarcado, com certeza... Ele entra no software e fala, paguei com dinheiro. Vendi com dinheiro. A conciliação não está legal ali, né? O desafio aqui é incluir na jornada de pagamento a transação de link. Né? E por incrível que pareça, eu ainda vejo muito software de PDV sem qualquer vínculo com pagamento. Ou seja, ele não tem nem TEF, nem Pix no pagamento. Na hora que ele vai para a tela de pagamento, ele pergunta se é cartão, dinheiro, só para ter uma informação. Não checa se o usuário fez realmente aquela operação, porque ele considera que aqui vai terminar numa maquininha que não é comigo. Né? Eu venho falando muito tempo isso para software house. Um PDV que age dessa forma está incompleto. Não está entregando para o lojista ali uma solução conciliada, completa, com segurança. Tem um monte de riscos nessa jornada aí, né? Eu não sei porque algumas software houses resistem tanto em fazer integração com o meio de pagamento. Vocês têm alguma teoria, alguma ideia de por que isso ocorre? Não, e eu acho que o que mudou muito no mercado foi a simplicidade. Hoje é muito mais rápido você se integrar com uma solução e tem muito mais, né? Na época do gerenciador padrão, troca de arquivo, criar uma pasta no computador do cara para fazer... era muito mais custoso. Hoje em dia você tem opções por API, 100% até a troca de arquivos ainda existe hoje, né? Se ele quiser usar. Né? Usam muito. Existe, mas acho que o grande ponto é, cara, essa integração hoje ela é muito mais simples. Ela é uma API, basicamente falando. Uma API REST, se for o Control Pay, né? Exatamente. Que o pessoal gosta muito de consumir a API REST também. Você vê, 20 anos depois a gente está falando aqui, cara, você captura a transação
você concilia o que transacionou, você concilia o recebível com a taxa que foi descontada. Sim. E você concilia o extrato bancário do cara, tudo via API, né? Então, olha como mudou, né? Então, de novo, o desafio aqui é empacotar isso tudo e deixar isso no PDV, digamos assim. E trazer muito mais gestão para aquele lojista, Perfeito, né? é isso, acho que essa Porque é a palavra. eu percebo muito o software se apoia na obrigatoriedade de emissão de documento fiscal. Ah, esse cara tem que emitir, então ele só quer emitir documento com cupom fiscal, ele não quer controlar nada. Mas, poxa, dá para você oferecer algo mais para aquele lojista, né? Dá para você fazer uma conciliação de pagamento, você fazer uma venda mais ágil, que diminua a fila dele, colocar um autoatendimento lá com quiosque, né? O lojista vê valor nisso, né? Porque às vezes ele começa a economizar funcionário, ele começa a vender mais, né? Naquele mesmo fluxo de loja, né? Então, acho que é isso. A software house não focar muito só na questão tributária de cumprir a lei. Ela tem que ver como que ela vira uma ferramenta essencial para aquele lojista para ter gestão, né? É isso, e ela vai trazer uma experiência muito melhor, né? Acho que o grande convite nosso é isso, é construa novas experiências de pagamento embarcado naquilo que vocês já fazem bem, que é toda a gestão da loja, toda a gestão fiscal. Então, acho que esse é o nosso convite aqui como última mensagem, né? Para usar essas funcionalidades que a gente quer e que a gente entende que pode mudar a experiência do usuário de vocês, vai trazer mais fidelidade, vai trazer mais receita e vai trazer economia de custo para toda essa cadeia. Né? Legal. Você pode estar pensando assim, mas para mim usar isso aí, o TEF, vai ter o custo do TEF, é muito caro. Não. Ainda até se você for usar atrelado com conta C6, Pix C6 ou C6 Pay, tem o TEF Promo, né? Que vai sair muito barato para você. Fala com a CBR que a gente se explica aí como é que funciona o TEF Promo na parceria aqui com o C6 Pay Go, que você vai ver que dá para empacotar tudo isso dentro do seu software e você vai ofertar isso para o seu cliente de forma muito barata e agregada ao seu sistema ali, tá? Bom, obrigado aí por vocês terem vindo aqui, bater esse papo, né? E vamos ter outras conversas. Vou ver se trago o pessoal da SETS aqui também para bater um papo, vai ser um bom papo. A gente escova os beats ali com o pessoal da SETS. Vai ser bem legal, mas obrigado pela conversa. Obrigado, e vamos ter um evento agora, semana que vem, né? Agora, dia 4, a gente tem o nosso evento do Colisão, de relacionamento ali com os parceiros, fechamento de ano. A gente deve contar um pouquinho do que evoluiu, do que é o C6 Empresas e também fazer um fechamento ali com um pouco do que a gente vem enxergando de tendência de novos produtos que a gente deve incrementar aqui dentro do nosso hub de integrações. Né? Vamos ver o sucesso dos parceiros que já integraram, né? As experiências deles, aí, como eles estão usufruindo bem disso aí, né? Vai ser bem legal. Né? Perfeito, vai ter uma apresentação de cases, a CBR vai apresentar um case ali com a gente, né? Sim. Muito feliz por contar com a participação de vocês. E acho que o mais legal, a gente daqui a pouco volta aqui para contar das novidades, do que a gente vai colocar aqui disponível para vocês. Legal, bacana. Obrigado, pessoal. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Se inscreva no nosso canal, manda o link do vídeo aí para os seus amigos, né? E a gente está sempre publicando aqui novos vídeos no canal da CBR. Obrigado, pessoal.